Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Lara Ribeiro, sou engenheiro florestal e analista de projeto CEPAM. Eu vou dar continuidade a essa aula, como parte 2, abordando sobre planejamento de ações de restauração ecológica, com foco na definição das ações de restauração, em função das situações encontradas no diagnóstico ambiental, insumos, materiais, equipamentos necessários para cada etapa, e também sobre a parte de levantamento de uma equipe necessária para a execução do projeto. A partir dos mapeamentos e do diagnóstico ambiental da área a ser restaurada, eu consigo identificar algumas características, como tipo de uso e cobertura do solo, se há presença de fatores de degradação e se há proximidade de fragmentos florestais. Estas são informações fundamentais para o planejamento da ação de restauração, pois influenciarão diretamente na escolha das metodologias mais adequadas. Então, para exemplificar os cenários que podem ser encontrados nas áreas que pretendemos restaurar, quanto ao tipo e uso de cobertura do solo, aqui tem a ver com a conversão dos ecossistemas naturais em áreas antropizadas, com a prática de modelos intensivos e técnicos de cultivo do solo, sem a prática do pousio, que é o descanso para o solo. Então, a gente pode ter uma área, como exemplificado, de pastagem degradada, que não teve tecnificação, sem tecnificação, com prática intensiva, com sobrepastoreio na agropecuária, onde esse sobrepastoreio, as plantas estão expostas, né, a esse pastoreio intensivo durante longos períodos de tempo ou sem períodos suficientes para a necessária recuperação, que é um cenário bem comum, né, em áreas degradadas na Chapada do Araripe. Um mosaico de pastagem e de cultura anual, ou um outro exemplo seria o plantio de anuais ou perenes, né, como aqui no caso, exemplificado com o plantio de cana-de-açúcar, entre outros cenários. Quanto à identificação da presença de fatores de degradação, podem ser de incêndios recorrentes com o uso de fogo, né, em práticas agrícolas, por exemplo, que acabam com a vida do solo, assim como ocorre também a perda da matéria orgânica, nutrientes, a emissão de carbono para a atmosfera, assim também como casos entre que os fatores de degradação é a erosão hídrica, né, causada por enxurradas em terrenos declivosos, por não existir a presença de vegetação, como arbustos e árvores que facilitam a infiltração dessa água do solo, né, acaba causando lixiviação dos nutrientes, as partículas do solo e, consequentemente, processos erosivos, podendo resultar em ravinas e vossorocas, que são aqueles buracos, né, que vão se formando nas encostas. E também a presença do fator gado, né, um fator de degradação, porque causa pode ser um dos fatores também, que causa pisoteamento das plântulas, das regenerantes. Outros também seriam a extração de madeira e caça, o desmatamento, a deriva de pesticida, obras de infraestrutura, estradas, mineração. E aí, no caso, os fatores que mantêm a área degradada, pode também ocorrer a predominância de espécies exóticas invasoras, e entre outros cenários também. E quanto à presença e proximidade de fragmentos florestais, essa característica é importante a gente observar também, porque dependendo da fragmentação da paisagem, no caso da floresta, né, da intensidade de conversão desses ecossistemas naturais em áreas antropizadas, a paisagem ela pode apresentar variação no tamanho dos fragmentos, na distância entre eles, e haverá também diferentes cenários, né, para o mapeamento da paisagem onde a área será restaurada. Então, identificando as situações de uso do solo, esse histórico de ocupação, as potencialidades como fragmentos de mata próximo, regeneração natural na área e fatores da degradação da área, eu posso definir as estratégias de restauração para cada tipo de situação ambiental encontrada. E aqui eu quero mostrar para vocês no que implica a identificação das situações, né, dessas características. Então, ter proximidade, a minha área de restauração ter proximidade com fragmentos florestais implica porque a distância da área a ser restaurada em relação a essa matriz florestal, no caso, se a área está isolada ou não dessa paisagem, ela influencia na chegada de propágulos, de sementes, assim, interferindo na expressão da regeneração natural no local. Se a área
possui banco de sementes, regeneração natural, dispersão advinda dessas fontes, desses fragmentos florestais remanescentes, ou até mesmo rebrota de raízes ou caules, a restauração a ser trabalhada será passiva ou assistida. Mas caso a área esteja isolada na paisagem, né, ou seja, muito distante de fragmentos florestais, a possibilidade de chegada desses propágulos é muito baixa. Portanto, a restauração ela deverá ser ativa, com plantio via mudas ou semeadura direta. O tipo e uso da cobertura do solo tem a implicação de que o histórico de ocupação da área por atividades intensivas de longa data, por exemplo, 150 anos, tem um histórico de 150 anos de cultivo de cana, 100 anos de atividade agropecuária, os distúrbios progressivos nas áreas desse tempo, né, antigo, essa degradação antiga, eles eliminaram os indivíduos da regeneração natural ou eliminarão indivíduos que venham a colonizar a área. Isso determina, esse histórico, ele determina uma resiliência local baixa, né? A resiliência é a capacidade do meio em se regenerar e voltar a ter suas funções após uma degradação. E aqui, no caso, as ações se concentram na recuperação das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, seja através do uso de adubação verde, a descompactação da superfície do solo, como na subsolagem para os plantios em linha, e principalmente no recobrimento total ou de parte desse solo e desse plantio, através da deposição da cobertura vegetal, sendo uma prática essencial para a manutenção da qualidade de um solo tropical. Quanto aos fatores de degradação, é importante identificar e isolar esses fatores, né, que estão causando a degradação dessa área. Dessa forma, a gente evita desperdício de esforço e recurso, porque muitas das atividades executadas na restauração podem ser totalmente perdidas em função da continuidade desse fator de degradação, sendo necessária até sua reexecução. Então, além disso, a partir do isolamento desses fatores, a vegetação nativa ela tem melhores condições para se desenvolver, aumentando a eficiência das ações de restauração e reduzindo custos associados a essa atividade. Então, aqui no caso, seria através do cercamento da área, caso necessite isolar algum animal, ou mesmo ser humano, que causa um pisoteamento, né, dos propágulos, plântulas, mudas na área. O próprio aceramento para isolamento contra a passagem do fogo na área a ser restaurada. E o terraceamento, que é uma prática para diminuir a velocidade de escoamento superficial da água, né, que acaba podendo causar erosão no solo, e recomendado também o plantio em curva de nível. Então, aqui a gente apresenta uma tabela elaborada através desse mapeamento diagnóstico ambiental da Chapada do Araripe, feita pela equipe técnica do CEPAM para identificar e indicar essas diretrizes e estratégias de restauração ecológica, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos a partir desse trabalho. E as situações mais encontradas na Chapada foram de áreas degradadas por pastagem, com diversas combinações entre isolamento, área isolada ou não da paisagem, se tem histórico ou não de queimadas, se tem histórico ou não de atividades intensivas, né, de ocupação desse solo, e de longa data do uso desse solo, que é caracterizado aqui como degradação antiga. E é importante ainda trazer que não há uma resposta fechada à produção dessas estratégias, mas sim da possibilidade de avaliar as debilidades e potenciais da área para implantar estratégias com menor custo e maior efetividade. Então, temos no primeiro caso do tipo de uso do solo, uma pastagem que é isolada na paisagem, ou seja, não tem fragmentos florestais próximos, sem histórico de fogo e com histórico de degradação antiga. Então, sempre a primeira medida que a gente vai adotar é o isolamento dos fatores de degradação em qualquer situação. Como essa área apresenta, nesse exemplo, apresenta um histórico de degradação antigo, deverá ser realizada a recuperação desse solo, né, para romper esses filtros ecológicos e possibilitar o estabelecimento dos propágulos e mudas. E como está isolada da paisagem, e não há possibilidade de chegada de propágulos, a estratégia adotada será de restauração ativa, né, através do plantio total e ou semeadura direta. O mesmo raciocínio pode ser adotado para esse caso seguinte, né, onde é uma mesma pastagem, o mesmo cenário de pastagem, mas diferente do outro, não é isolado na paisagem, ou seja, próximo de fragmentos florestais, sem histórico de fogo, como a situação anterior, e sem histórico de degradação antigo. Então, no caso, por ela não estar isolada na paisagem,
por ter a proximidade a esses fragmentos remanescentes florestais, há um fluxo de propago para a área, né? E, portanto, pode ser realizada a condução da regeneração natural ou até mesmo a regeneração passiva. Em um outro caso, de uma outra área que não é coberta por vegetação, como, por exemplo, uma área de roça que foi recentemente aberta, pouco utilizada e abandonada por qualquer motivo, mas que não há histórico de degradação antiga, né? E não está isolado na paisagem. Então, essa área tem toda a condição para a gente poder trabalhar com a condição de regeneração natural. Entretanto, há o histórico de fogo no entorno, né? E assim, sendo necessário fazer isolamento do fator de degradação do fogo com a construção de aceros e ou cercas vivas, né? Que são os plantios de espécies resistentes à queima, como no caso da piteira, e assim adotar a estratégia da condução da regeneração natural. Caso a área possua menos de 4 módulos fiscais, com as variadas indicações aqui apresentadas, a gente também indica a restauração com fins econômicos ou com fins de subsistência, né? Como na intervenção da implantação de sistemas agroflorestais, uma vez que essa modalidade é permitida legalmente em áreas com essas características. Além disso, é importante frisar que áreas com a identificação de afloramento rochoso, infraestrutura urbana ou mineração não são realizadas ações de restauração, não são recomendadas, né, serem utilizadas. E como estratégia secundária da restauração, no caso de posteriores ações após a implantação dessa estratégia principal que a gente abordou aqui, e outras facultativas, extras, né, para o aumento da velocidade de ocupação do solo, de cobertura do solo, e aumento da diversidade de espécies no plantio, são recomendadas adoções de estratégias como inserção de preenchimento e adensamento, da técnica de preenchimento e adensamento através dos plantios de sementes úmidas, introdução de poleiros artificiais, introdução de núcleos de biodiversidade e introdução das áreas de safra. Aqui são áreas adotadas para restauração florestal através do trabalho do professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, e a gente tem uma área nessa figura, nessa imagem, uma área de Mata Atlântica, que é o que a gente tem exemplo aqui, de Minas Gerais e Espírito Santo, que é uma área com baixa aptidão agrícola, né, por se tratar de um terreno declivoso, degradado, apresenta também um potencial médio para regeneração natural, que é uma área de recuperação, né, de reserva legal, e que foi adotada a estratégia de restauração passiva. E após 5 anos, eles entraram com esse círculo mais acima, com adensamento nos buracos, foram identificados esses buracos e foram trabalhar o adensamento deles, né? E no círculo mais abaixo, dá para verificar uma predominância, uma dominância de uma espécie observada, né, através do padrão de cobertura na foto. Então, foi trabalhado também o enriquecimento. Em um segundo cenário, para mostrar uma área de canavial antigo, né, abandonada por 8 anos, para alertar que nem sempre uma área que tinha uso agrícola e foi abandonada, ela vai retornar a ser uma floresta, né? Esse fato aqui, ele pode se dar por conta de um baixo potencial de regeneração na área, e, portanto, a restauração aqui deve ser ativa. Na área de APP, né? E como terceiro cenário, há uma área em que o proprietário trabalhou a pastagem no local, tecnificou essa pastagem, mas esqueceu de regularizar a área de APP, e pela área também possui um baixo potencial de regeneração, foi adotada a estratégia de restauração ativa, onde o plantio da semeadura direta foi realizado manualmente, visto que não é recomendado o revolvimento do solo em APP, e esse é o resultado em 1 mês após o plantio. Então, do conhecimento do objetivo da restauração, do recurso disponível, da capacidade instalada na região, a partir desse trabalho de mapeamento, diagnóstico ambiental, definição das estratégias de restauração, eu posso realizar o planejamento do projeto em relação a custos para insumo, equipamentos necessários, serviço e ou equipe a ser contratada, do planejamento através do cronograma, ainda considerando a logística mais viável para a execução do meu projeto. Então, sobre o planejamento de uma equipe para execução, né, dentro do projeto de restauração, vai depender do tipo de intervenção que eu vou necessitar e das capacidades técnicas para executá-las. Então, ainda é importante que sempre façamos o planejamento de forma antecipada, a fim de solucionar da melhor maneira possível, né, os imprevistos e percalços que surgirem.
Então, para a montagem da equipe de execução, inicialmente irei precisar de um coordenador de campo, sendo profissional capacitado para orientar e acompanhar as atividades no campo, e trabalhadores de campo que irão executar essas atividades. Então, para a etapa de remoção das gramíneas exóticas invasoras, através da roçadeira, né, da roçada semi-mecanizada, eu preciso contratar o serviço de um profissional capacitado para tal, né, onde a estimativa da duração da atividade é de 2 diárias por hectare. Já se a opção selecionada para essa etapa for a remoção através da aplicação de herbicida, eu irei necessitar de um profissional capacitado ou empresa também para tal. E a estimativa da duração dessa etapa, dessa atividade, será de 1 diária por hectare. Sendo o preparo do solo mecanizado através da operação de gradeamento, será necessária a contratação de um tratorista com experiência, e a estimativa é de 2 horas máquina por gradagem por hectare. Para as atividades que envolvem o plantio, como a abertura de berços, através de perfurador de solo, adubação, plantio manual, a previsão é de 16 diárias, né, 16 dias por hectare. E aí que pode ser dividida em um número de trabalhadores e dias de campo, né, que seria a mesma coisa de eu dizer que a gente precisa de 4 pessoas por 4 dias para fazer esse trabalho de plantio em 1 hectare, em uma área de 1 hectare. Já para a etapa de manutenção do plantio, incluindo controle de formigas, roçada entre linha, coroamento, adubação de cobertura, a previsão é de 8 diárias por hectare, né? Ou 4 pessoas em 2 dias, em uma área de 1 hectare. O monitoramento da área, ele leva entre 8 e 16 horas, né? Por área de plantio, com 2 pessoas. E a avaliação dos dados de monitoramento e elaboração do relatório leva cerca de 3 dias. Então, para começar a indicar as listas dos principais insumos necessários para a execução da restauração, alguns itens são essenciais para o desempenho e segurança da mão de obra, incluindo EPIs e considerando a logística do projeto, independente da estratégia que queremos selecionar. Então, segue alguns exemplos. No caso, para o bem-estar e qualidade, né, da mão de obra, do plantio. Da restauração, ela precisa de pessoas, né, eu preciso garantir essa segurança e orientações de boas práticas, é fundamental também. Então, para o bem-estar e qualidade, incluem um barracão para descanso, alimentação, água para consumo, veículo, né, para transporte e deslocamento para a área de plantio, e, se for possível, ter um local para armazenar os materiais necessários para evitar esse deslocamento, né, diário, é possível, e se for possível é importante. Em relação a EPIs básicos, né, para coordenadores, equipes de campo em geral, chapéu EPI árabe, que é aquele chapéu que tem um tecido, né, para proteção do pescoço, perneira, calçado adequado, vestuário adequado, né, calça, camisa de manga longa, luvas, protetor solar, EPIs para aplicação de herbicida. A gente tem aqui alguns EPIs também nessa imagem, nessa figura. E EPIs para uso de maquinário, a gente tem o protetor auricular, óculos, máscara, calçado de segurança, luvas, avental, capacete, boné, né, dependendo tanto mecanizado trator quanto mecanizado roçadeira custom. Então, é de extrema importância a gente dimensionar os insumos de maneira adequada para não se deparar com contratempos em campo, né? Portanto, a gente precisa se adiantar para essas possibilidades nas implementações das ações. Um item importante também, uma questão importante, é quanto à logística, é necessário prever, por exemplo, o tipo de equipamento, de acordo com o tipo de solo, por exemplo. Se eu quero trabalhar com gradagem, eu tenho que verificar a textura do solo, é um solo mais arenoso, é um solo mais argiloso, pensar também na época, né, vou passar esse trator em época de chuva, tem risco de atolar? Em que época também vai ser realizado o plantio? Se for mais no final da época de chuva, preciso considerar também caminhão-pipa ou de alguma fonte de água no local para irrigação de mudas, ou mesmo antes, né, se for necessário no período de pluviométrico, né, de queda de chuva no local, como é que eu posso estar fornecendo, abastecendo, né, com suprimento hídrico. Assim como, muito importante, a aplicação de hidrogel para esse suprimento. Então, tudo necessário é prever, né, anteriormente, para que a ação tenha sucesso. Então, é de extrema importância dimensionar os insumos de maneira adequada,
E agora a gente vai falar sobre insumos e equipamentos necessários para as ações de restauração, pensando nas técnicas de isolamento e condução de regeneração natural. Opa, perdão. Então, para áreas com alta expressão da regeneração natural, é importante a gente realizar o cercamento da área, assim como aceros, de forma a isolar os fatores de degradação. Então, a gente necessitaria pode ter uma placa de identificação, né, indicando, né, o executor desse projeto, desse plantio, o apoiador do plantio, para que as pessoas que transitam na região tenham essa conscientização, né, esse entendimento. A metodologia seria a metodologia que foi utilizada, qual o tamanho da área, qual o objetivo, né, desse trabalho, assim como também o cercamento, né, existe que as cercas, elas tenham estacas simples, arame farpado ou liso ou corda, né, dependendo do meu objetivo, do meu recurso, os grampos, para a delimitação dessa área. E aí, quando a gente sai dessa parte da restauração passiva e vem para assistida, né, a condução da regeneração natural, além desses itens, desses insumos que eu coloquei, né, que é o isolamento da área, a gente vai ter o coroamento das regenerantes, o controle de espécies invasoras, o controle de formigas e a adubação dos regenerantes, né? Então, essa lista aumenta. Se a área ela não tem restrição quanto ao uso de herbicida, estiver com cobertura predominante de gramíneas, eu posso utilizar esse insumo, né, para o controle. No caso das regenerantes, para proteção, né, desse herbicida, eu posso utilizar barreiras, como cano de PVC, garrafa PET, ali momentaneamente, só para minimizar o dado potencial. Assim como o uso de iscas ou pó formicida para o controle no processo de condução da regeneração. O controle da gramília pode ser feito também por processo mecanizado, né, através da roçadeira, costal, vou precisar de gasolina e óleo 2T para tal operação. Identificando os regenerantes, a gente pode prever essa utilização de adubo, realizar adubação de cobertura. Caso não tenha herbicida, não possa aplicar herbicida, não tenha roçadeira costal, posso estar trabalhando com foice, facão, melhor foice, né? Enxada para o coroamento, para o controle dessas gramíneas, né? Em locais, em áreas que a gramínea não esteja dominada. E que também é muito importante o cuidado com as regenerantes, que o técnico que vai estar trabalhando nessa área esteja capacitado para identificar as espécies na área, né? Através de treinamento. Saímos desse espectro da restauração passiva e assistida e vamos falar mais de insumos e equipamentos de restauração ativa. Então, um dos métodos é a semeadura direta. E para o levantamento dos insumos e equipamentos necessários, eu preciso identificar qual a técnica que será utilizada, né? Um plantio em área total, em linhas ou em berços. Então, os insumos são os mesmos que a gente falou ali no isolamento, né? Na condição da regeneração natural, para cercamento da área, para controle de formiga, para controle de gramíneas invasoras. Dependendo dessa técnica que eu vou implantar, ou equipamentos para trabalhar o preparo do solo, descompactar, ou mesmo, né, em relação à remoção das gramíneas, enfraquecimento delas, né, vai depender, né, o trator, já trouxe anteriormente na aula sobre isso, mas o trator com grade em plantio em área total, trator com sulcador em linhas, atobato e tratorito em faixas, né, enxada e enxadão para que, quando não puder mecanizar a área, perfurador de solo para no caso dos berços, assim como na parte manual, que seria equivalente à cavadeira articulada e cavadeira reta. Para a muvuca, eu vou precisar o quê? De uma lona, ideal que seja uma lona de caminhoneiro, uma lona resistente, ou uma lona mais simples mesmo, mas tendo a ciência que eu vou ter que trocar ela, enxada para mistura dessas sementes. Caso seja um volume muito grande, a gente indica também a utilização de betoneira, não que é necessário, mas ajuda. Sementes variadas, né, agrícolas, de adubação verde, de arbustos, de ervas, de árvores, mais insumo para mistura, para facilitar a homogeneização dessas sementes nesse insumo, né, que vai ser um adubo super simples, ou serragem, né, serragem média, ou areia média, assim como sacos de rafipá para armazenar essas sementes e balança
às vezes é importante para destinar a quantidade de semente para as áreas. E para o plantio da muvuca, a gente usa um copinho dosador, que eu fiz o cálculo de quanto mais ou menos, a balança vai me ajudar também, a quantidade de buraco, a quantidade de área, mais esses sacos de ráfia que a gente, né, coloca como bolsa para ir utilizando essas sementes para o plantio, ou na forma mecanizada uma cacoalhadeira. Dentro da restauração ativa com plantio de mudas, essa questão de todos os insumos para cerca, né, para cercamento, acero, controle de formiga, controle, né, de gramíneas exóticas, invasoras. A gente tem os equipamentos também, a roçadeira, para o caso da abertura de berços, o perfurador do solo, ou a cavadeira articulada e cavadeira reta, a enxada e enxadão para fazer os coroamentos, ou abrir a linha, e o aplicador costal, caso vá utilizar o herbicida, né? E após esse preparo de solo, esses controles todos, a gente vai entrar com as mudas nativas, o uso do hidrogel, adubação de base e cobertura, um carrinho de mão para estar levando, né, essas mudas e insumos, engradados, que podem ser engradados de cores diferentes de acordo com o tipo de muda, né, se vai ser uma muda para preenchimento, ou recobrimento, ou diversidade, no caso, água para o plantio, e para restauração também ativa com sistemas agroflorestais, não há receita de bolo, né, vai muito de quais equipamentos e insumos eu vou ter disponível na área, então aqui eu vou trazendo algumas possibilidades. No caso, para tratamento do solo, se eu for implantar em área total, trabalhar com um trator e grade, se tiver muito descompactada a minha área, por exemplo, para plantar, sei lá, faixas de gramíneas com faixas de frutífera e arbóreas e de roça branca, de grãos, a Tobata e o tratorido para trabalhar especificamente, né, no revolvimento dessas faixas, ou no caso da enxada e do enxadão, se eu pudesse fazer manual, para abertura desses berços, para receber as mudas, se eu for trabalhar com muda, né, cavadeira articulada e cavadeira reta, porque eu posso trabalhar só com semente também, perfurador do solo para abrir as covetas, trenas, linhas e estacas para fazer o encantaramento, adubação. Tem várias formas de adubar e vai depender do que tiver disponível também, né? Então, aqui eu aconselho adubos que estejam nitrogenados, né? Cama aviária, cama de peru, esterco bovino, esterco o que tiver disponível. Adubo potássico tem uma forma da iorim, né? Que é própria para potássio, para suprimento de potássio, assim como o próprio iorim, que é fosfatado, o bocashi, que é importante também, com a cobertura do solo sempre é importante, né? Verificar as possibilidades, pá, carrinho de mão, e a muvuca, se eu for trabalhar com semeadura direta, o mesmo esquema como eu já detalhei para a muvuca. As mudas, além das mudas nativas, também poderiam ter as exóticas, né? E o hidrogel, e o manejo do sistema agroflorestal é uma atividade imprescindível, né, super necessária para a questão das podas, né, para estar gerando matéria orgânica, para estar trabalhando com os indivíduos que já estão sendo senescentes, envelhecidos, né, dentro do sistema, para estar colocando para baixo, dando esse pulso, né, de renovação do sistema. Então, pode ser utilizado roçadeira costal, né, para as faixas de gramínea, caso seja, facão, serrinha de mão, tesoura de poda, foicinha de mão, escada, caso, né, as árvores já estejam grandes, ou motosserra e cordas. Eu preparei um documento com link de acesso a vídeos, matérias, materiais, para melhor entendimento desse tema. Existem outras técnicas alternativas, que não abordamos tanto, pois esse curso é um introdutório, portanto, citando outras técnicas alternativas utilizadas para o sucesso nos plantios da caatinga, vou estar trazendo aqui, e que certamente precisarão de outros insumos também, né? A gente tem as bombas de semente, que são técnicas que estão sendo desenvolvidas na Chapada do Araripe, que são feitas com argila. Pesquisas da professora Gisele Ganadi, da Federal do Rio Grande do Norte, onde o viveiro de mudas é capacitado para trabalhar com mudas com sistema radicular de 1 metro, né, em canos PVC dividido, onde eu posso plantar a muda e depois tirar esse cano PVC para ser reaproveitado. A vantagem disso é que o sistema radicular pode, né, vai estar mais fundo, vai poder se estabelecer e desenvolver melhor por conta do gradiente de água, né, conseguir
entrar em contato com esse suprimento hídrico. A recomendação também tem a recomendação nesse documento do contato do NEMA, né? Rede Semente do Projeto de Integração do São Francisco, do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental, que fomenta, fortalece a cadeia produtiva na Caatinga e ampara também pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil, doação de sementes nativas da Caatinga. Também temos o consórcio com plantio, né, que é importante também, por exemplo, é bem utilizado com palma forrageira, né, tem muitos fins a palma, tanto para alimentação humana, animal, para compostagem, é uma fonte de irrigação contínua porque possui 55% de água, né, é rico em cálcio, zinco, cria um microclima, cria um solo, favorecem essa umidade, assim como também as plantas da família Cactácea, euforbiáceas como pinhão nativo e mandioca, bromeliáceas como aloe vera, agave como sisal e piteira, para o manejo e cobertura desse solo, né, possibilitando os nutrientes e a água para as plantas, no sentido de manter a umidade. Também a inoculação de mudas com bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos, que aumentam a capacidade da muda a retirar água e nutrientes do solo, deixando-a mais resistente. Esse trabalho pode ser feito com algumas espécies, mas tem um estudo, né, que trabalha com jurema preta, jurema branca, jucá e sabiá. Uma outra técnica que né, com mais local, assim, com plantios menores, ou não sei se tem uma fábrica de telha, quebra muita telha, a caqueira de telha, né, um substrato que você coloca embaixo das mudas, e essa caqueira tem por osmose, né, ela puxa a umidade que está toda ao redor e disponibiliza para as raízes dessa muda. Além também da recomendação de práticas de quebra-vento, né, em regiões com ventos intensos e secos que levam a umidade, visto que a umidade é uma coisa fundamental para a gente poder se manter, né, na área da Caatinga. E a necessidade também, recomendar a necessidade de adensamento, né, quanto mais adensado, maior o microclima, maior a sombra, né, maior o grau de diferença de temperatura e criação de microclima, que é fundamental também para o sucesso das plantas. Dicas da Marcha Hanze, do Epicentro Marizá, né, norte da Bahia, Tucano, a estratégia de fertilidade fundamental, né, em solos que sejam muito pobres em nutrientes. Então, ela traz que, primeiro de tudo, é cálcio, que pode ser utilizado calcário, pó de granito, cinzas, estercos de uso de animais, né, diversos, assim como matos nativos, né, matos que crescem na entrelinha, próximo, como o jurubeba, são ricos em nutrientes, e aí vai fazendo manejo e vai depositando essa cobertura do solo próxima das plantas. A matéria orgânica no solo, seja em linhas ao redor, né, dos berços, como casca de coco, dura muitos anos na área, ou outro material que for viável e de escala, né, bagaço de cana, talvez até como a última opção serragem. E ela traz também a dica, a estratégia de faça de tudo que puder para manter a água no terreno, né? Mantenha barreiras em curvas de nível, esse aumento, né, da fertilidade do solo, quanto mais fértil, mais tempo conserva o solo. As barreiras de vegetação, né? Ela trabalha com valas de 40 centímetros, no caso de profundidade, né? Com fertilizante, matéria orgânica, no caso em SAFs, né? Que aí planta abóbora, milho, cria um microclima muito benéfico para essa produção. E um fator muito importante é paciência e tempo, né? Pois o semiárido, ele tem uma dinâmica muito diferente da região da mata. Ainda eu quero destacar que um ponto em comum para garantir o maior sucesso do plantio é preparo e manejo conservacionista do solo, que foram todas essas alternativas que eu vim trazendo, né? De modo que evita a erosão do solo, né? A formação de ravina e vossoroca acaba por ocasionar a perda de solo, a lixiviação de nutrientes e vários outros danos. E o solo, trazer que o solo ela é a principal estrutura para qualquer coisa, para qualquer plantio, né? Então, a dica de ouro é tratar bem o solo, né? A gente fala que é a máquina do agricultor, do restaurador. Então, a indicação aqui é que haja o menor revolvimento possível do solo. Se for revolver, que o plantio depois seja bastante adensado, né, para garantir essa cobertura, que tem essa cobertura do solo com matéria orgânica. A gradagem do solo, por que a gente diz isso? Porque a gradagem do solo, ela causa perda da matéria orgânica, que é fundamental para a estrutura de toda a vida do solo e dos plantios, consequentemente, o desenvolvimento dessas plantas. E, de novo, recobrir o tanto quanto for possível de matéria orgânica, como na prática dos SAFs, feito com gramínea,
possibilitar o máximo de evidenciamento possível para incluir essa sombra, incluindo também a diversidade de espécies, é fundamental para a saúde do solo, para a vida biológica do solo. Assim como espécies que desempenham diferentes funções, com diferentes hábitos de vida, né, ervas, arbustos, cipós, árvores, e também de diferentes ciclos de vida, porque eu preciso garantir a cobertura desde os primeiros meses até a maturação dessa floresta, as árvores do futuro. Então, além de práticas, né, como o plantio em curva de nível, a construção de bacias de contenção e erosão, em terrenos declivosos, assim evitando a erosão hídrica. Então é isso, pessoal, muito grata, aqui eu deixo meu contato e me coloco à disposição. Até breve.